Você já sentiu como se estivesse carregando algo que ninguém mais vê? Como se existisse um peso invisível, um segredo guardado no fundo da alma que te impede de viver em paz? Essa é a realidade de muita gente que lida com os chamados pecados ocultos. Aqueles erros que a gente comete em silêncio, longe dos olhos das pessoas, mas que deixam marcas profundas dentro da gente. O grande problema é que esses pecados, mesmo escondidos, não desaparecem. Pelo contrário, eles se alimentam do segredo. E quanto mais tempo a gente esconde, mais eles crescem por dentro, se transformando em culpas, em medos, em inseguranças. Porque o pecado oculto pode até ser invisível aos olhos do mundo, mas nunca passa despercebido diante de Deus, e muito menos diante da nossa própria consciência. É fácil parecer bem quando ninguém sabe o que acontece nos bastidores da nossa mente, do nosso coração. A gente se acostuma a vestir máscaras, a viver com discursos ensaiados e até convence os outros de que está tudo certo. Mas a verdade é que não existe paz quando há guerra dentro da gente. E o pecado oculto é exatamente isso. Uma guerra silenciosa. Um conflito entre o que a gente quer parecer e quem a gente realmente é. E o mais perigoso é que, ao esconder esses pecados, a gente também se afasta do único que pode nos libertar, Deus. Porque Deus não trabalha na superficialidade. Ele age na verdade. E enquanto a gente não tiver coragem de encarar nossos erros de frente, Ele não pode agir por completo. Mas por que é tão difícil admitir que há algo errado dentro da gente? Porque dói. Dói encarar nossas falhas, nossas fraquezas, nossos desejos mais sombrios. Dói admitir que precisamos de ajuda, só que essa dor é necessária. É como uma ferida que precisa ser exposta à luz para cicatrizar. Quando a gente confessa o que está escondido, algo poderoso acontece. O pecado perde força. Porque o segredo é o combustível do pecado oculto. E quando a gente traz isso à tona, seja em oração, numa conversa sincera, ou até escrevendo num papel para si mesmo, a gente começa a se libertar. Não é fácil, mas é possível. E mais do que possível, é urgente. Porque cada dia que passa alimentando esse erro escondido é um dia a menos de paz, de clareza, de plenitude. Hoje, eu quero te encorajar a fazer uma escolha diferente. Em vez de continuar alimentando essa batalha silenciosa, dê o primeiro passo para a cura. Pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que eu tenho escondido que está me impedindo de crescer espiritualmente, emocionalmente, até mesmo como pessoa? Seja sincero. Deus não espera a perfeição, Ele espera a verdade. E quando a gente entrega a verdade nas mãos dele, Ele transforma a culpa em cura, medo em coragem, peso em leveza. Então, se você sente que carrega algo que ninguém mais vê, saiba, você não está sozinho e você não precisa carregar isso para sempre. Porque o perdão de Deus não tem limite, e a restauração começa quando a gente escolhe sair das sombras e andar na luz. E talvez você pense: mas se eu confessar, vou ser julgado, vão me ver com outros olhos, vão me rejeitar. Esse medo é real, e ele paralisa. Mas deixa eu te dizer uma verdade libertadora. Deus nunca vai te rejeitar por revelar aquilo que Ele já conhece. Ele só espera que você abra o coração para que Ele possa agir. O maior erro não é pecar, é esconder o pecado e se afastar da graça. Porque a graça é justamente o que restaura o quebrado, o que levanta o caído, o que transforma o sujo em limpo. Quando você confessa, você não está expondo sua fraqueza ao mundo. Você está declarando que não quer mais viver acorrentado. Você está dizendo: eu não sou perfeito, mas quero ser transformado. E é aí que começa o processo mais bonito da fé, o de recomeçar. Então, hoje pode ser o seu ponto de virada. Não importa o tempo que esse pecado está escondido, nem quantas vezes você tentou vencer sozinho. O que importa é a decisão que você toma agora. Deus é especialista em recomeços. Ele não está olhando para o seu passado. Ele está de braços abertos esperando o seu retorno. Acredite, existe vida do outro lado da confissão. Existe paz, existe cura, existe liberdade. Não carregue mais esse peso. Você não nasceu para viver em culpa, nasceu para viver em plenitude.
E tudo isso começa quando você tem coragem de trazer à luz aquilo que o medo tentou manter escondido. O pecado oculto perde o poder quando a verdade se torna sua escolha. E a verdade, ainda que doa, sempre será o caminho mais curto para uma vida leve, livre e restaurada. Chegou a hora de tomar uma decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Chegou a hora de parar de fugir de si mesmo e encarar a verdade com coragem. Talvez você tenha vivido anos alimentando esse segredo, acreditando que conseguiria lidar sozinho, ou que não era tão grave assim. Mas no fundo você sabe. Isso tem te desgastado, te afastado das pessoas, de Deus e até da sua própria identidade. Hoje, você tem a chance de dar um basta, de virar a chave, de escolher a liberdade em vez do peso. Não importa o tamanho do seu erro, Deus é maior. Não importa o quanto você se afastou, Ele ainda está te esperando. A vida leve, verdadeira e em paz não está distante. Ela começa com um passo, o passo da sinceridade. Se algo tocou o seu coração nesse vídeo, não ignore. Essa pode ser a sua resposta. Essa pode ser a voz de Deus dizendo: Filho, volta, eu quero te restaurar. Deseje essa mudança. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Porque quem tem coragem de se render à verdade está pronto para viver o melhor de Deus. Se essa mensagem falou com você, não deixa isso para depois. Tira um tempo agora, onde você estiver, e fala com Deus do seu jeito. Abre o coração, confessa o que está escondido e deixa Ele começar essa transformação em você. E se você sente que precisa de mais apoio, comenta aqui embaixo. Eu escolho a verdade. Eu vou estar lendo, orando por você e criando mais conteúdos que te ajudem nessa caminhada. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que vão fortalecer sua fé. Você não está sozinho. A mudança começa agora e eu tô com você nessa jornada. Vamos juntos.